Olá, tudo bem? Para você que está acostumado a assistir aos meus vídeos, você sabe que eu trabalho ensinando inglês com filmes e filmes exclusivos, né? Não são filmes comerciais, né? E hoje, no entanto, né, como eu gostaria de abordar um tópico específico com você que demanda mais tempo, então em vez, né, de a gente ver um filme maior, né, um capítulo, né, um episódio maior, digamos assim, vamos ver o que? English scenes, ou seja, cenas em inglês. Porque, naturalmente, é muito mais fácil a gente se interessar, né, por estudar inglês quando a gente tem o quê? Um filme, né, uma cena interessante, né, ou que tenha movimento, e também o quê? Para a gente entender o inglês e também para, posteriormente, o quê? A gente memorizar e lembrar, né, assimilar o assunto. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Eu gostaria de começar, né, com um assunto específico que, vamos dizer assim, uma pergunta, né? Eu já fiz para você, mas eu vou repetir, né? Por que será que quando a gente tenta falar inglês a gente não consegue? Olha, a resposta, algumas pessoas podem falar é assim, olha, a pronúncia, né, ok, né, me falta vocabulário, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas veja, mesmo pessoas que já estudaram inglês e que têm um vocabulário razoável, não sei se é o seu caso, né, e também já sabem pronunciar as palavras, quando chega na hora de falar, elas, ok, não conseguem. Né? Pô, mas eu tenho um vocabulário, já sei pronunciar, mas não dá. O que acontece nesse instante? Falta aí uma habilidade, né? A pessoa vai falar e daí fica o quê? Pensando, ela não consegue o quê? Montar frases, construir orações. Não é? Então, essa é uma capacidade, uma habilidade que a gente precisa o quê? Aprender e treinar. Tá? E é exatamente isso que eu gostaria de fazer aqui com você. Para isso, nós vamos imaginar a seguinte cena, tá, ok? Fica mais fácil, como eu disse. Então, nós vamos ter essa moça aí que está o quê? Bebendo sozinha no bar. Ela está triste. E ela olha o bar vazio e pensa assim: a gente costumava vir aqui. Nós bebíamos, ríamos e então fazíamos amor. Mas está tudo acabado agora, porque ele se foi. Não é fácil não, eu já passei por isso muitas vezes, né? Já fui embora muitas vezes, né? Deixei muita gente chorando. Né? Mas vamos lá, se você estivesse nessa posição da moça aí, e você tivesse que contar para alguém em inglês, como é que você construiria essas orações aí? Né? Como é que você diria, a gente costumava vir aqui, nós bebíamos, ríamos, fazíamos amor, nos amávamos e por aí vai. É legal aprender, né, inglês com o quê? Com cenas, tá? E quando tem includes sex, né? É sempre mais legal. Veja lá. Então, hoje nós vamos o quê? Quando você para você aprender a montar frases, você não pode sair assim em disparada, né, apontando, atirando para tudo que é lugar. Não, você tem que selecionar certas estruturas que são importantes. Tá? Nesse caso aí nós temos uma estrutura muito importante, tanto em português, que a gente usa em português, e a gente vai usar em inglês também. Então, qual é a minha intenção aqui? Ensinar essa estrutura para você. Tá? Daí depois vamos ver como que nós transformaríamos esse diálogo, esse pensamento, na verdade, aí, né, da moça em inglês. Vamos passar para o inglês, construir as orações, né? E aí você vai ter o quê? Uma base para posteriormente montar outras orações você mesmo, né, de acordo com a situação em que você estiver. Então, vamos começar com a primeira oração, né, que ela diz lá, a gente costumava vir aqui. Você conhece a estrutura? Vamos lá. Quando você fala costumava, você está se referindo ao quê? A uma ação passada e que se repetiu algumas vezes, né? Eles foram juntos a esse bar aí algumas vezes. Vamos lá. Como é que você fala costumava em inglês? Você vai usar esta estrutura aqui, ó, used to. Tá, ok? O que é use? Use em inglês é usar, né? Mas não vamos traduzir assim a gente, nós, né? A gente quer dizer nós. Nós usávamos alguma coisa. Não. Quando você vira essa estrutura, traduz o quê? A gente costumava, né? Então, como é que nós falaríamos em inglês a gente costumava? Então, ficaria assim, ó, we used to, tá, ok? Olha lá, não traduza, nós usávamos, não. Nós costumávamos fazer alguma coisa. Nesse caso, o verbo vir, não é isso? Como é que é o verbo vir em inglês? É o verbo come. Então, vir aqui ficaria o quê? Come here,
ok? Então, quando a moça pensa lá, olha, a gente costumava vir aqui, né? Ela vai pensar em inglês o quê? We used to come here. Perfeito? E aí você pode colocar qualquer verbo que você queira aqui, né? A gente costumava vir aqui, a gente costumava falar, conversar e por aí vai. Um outro exemplo. Agora trocando por nós por eu, tá? Eu costumava andar de manhã, sei lá, depois parei. Como é que ficaria isso aqui em inglês? Então ficaria I used to, não é isso? Agora, andar de manhã. Como é que é andar em inglês? Vai ser walk. Então ficaria walk in the morning, ok? Eu costumava caminhar, né, de manhã. Depois, você pode colocar aqui depois de costumava qualquer verbo, né? Eu poderia substituir por ler, por exemplo. Eu posso dizer, olha, eu costumava ler muito mais do que hoje, alguma coisa assim, né? Então, em inglês vai ficar o quê? Eu costumava, I used to, não é isso? Como é que é ler em inglês? Read. Então, eu diria o quê? I used to read much more. E aí eu poderia incluir outro verbo, por exemplo, fumar. Eu poderia dizer, eu costumava fumar, mas eu parei de vez, né? Como é que é o verbo fumar em inglês? Vai ser o verbo smoke, não é isso? Então eu diria em inglês, I used to smoke, tá ok? E aí eu diria, mas eu parei de vez. Como é que é o verbo parar? Você até poderia usar o verbo parar, stop, não tem problema. Mas eu vou usar aqui, ó, parar no sentido de desistir. Tá ok? Então, mas eu parei de ver. Como é que é o verbo desistir? Olha, uma opção que nós temos aqui vai ser quit. Então ficaria smoke, but I quit for good. Tá? Parei de vez. E aí toma cuidado que essa expressão for good não é para bom, é para sempre, tá? De vez, não é assim? E aí você poderia o quê? Olha lá, você usa andar, ler, fumar, walk, read, smoke. E você pode colocar o quê? Qualquer verbo aqui e substituindo. Basicamente é essa estrutura que você precisa conhecer. Agora vamos colocar isso aqui em contexto. Você está lá jantando, né? E um dos seus amigos, né, diz assim, sabia que eu pensava assim também? É, mas daí eu mudei de opinião. Você concorda comigo que quando eu falo assim, ó, sabia que eu pensava assim também? Esse pensava que eu não poderia usar exatamente essa estrutura que nós vimos agora, porque eu posso dizer, sabia que eu pensava assim também? Eu poderia dizer o quê? Você sabia que eu costumava pensar assim também? Tá ok? Então, quando você tiver aqui ó, o passado, né, o pretérito imperfeito, você usa o quê? O used to também. Como é que ficaria em inglês essa oração? Olha lá. Como você fala, sabia que, quer dizer, você sabia, em inglês eu não posso omitir esse you. Como aqui, ó, sabia é passado e é pergunta, então eu vou fazer a pergunta utilizando o quê? Did. Então ficaria did you, não é isso? Agora, você sabia, o verbo saber está aqui, ó, know. Você sabia que eu pensava, então que eu costumava pensar assim também, tá? E assim, em inglês, note que eu estou usando aqui, ó, like that. O que é like that? Seria like, pode ser o verbo gostar, mas também é como aquilo, não, como isso. Então, quando eu falo, você sabia que eu pensava assim, quer dizer, como isso, como assim, tá? Então, ficaria, did you know? Você sabia que eu costumava pensar assim também? Daí a pessoa diz o quê? Mas daí eu mudei de opinião, né? Como é que ficaria isso em inglês? Então, eu diria, but then, né? Mas daí, quer dizer, esse then significa então, mas então, I changed my mind. O que significa mind em inglês? Mind é mente. Então veja, ao passo que em português eu digo eu mudei de opinião, em inglês eles dizem o quê? Eu mudei de mente. Tá ok? Então, se você não conhecer essa expressão, anote aí. Então, mudar de opinião em inglês é change my mind. Então o rapaz diria, did you know I used to think like that too? But then I changed my mind. Agora eu tenho uma observação importante para você aqui, para a gente não confundir em português. Quando eu falo eu costumava pensar, lá, nós vimos que pensar é o verbo o quê? Think. E o passado vai ser o quê? Thought. Né? Então eu falei assim, ó, I used to think like that. Eu costumava pensar assim. Mas eu também posso traduzir exatamente como nós fizemos aí, ó. Eu pensava,
tá? Então, às vezes, você pode traduzir esse used to como eu costumava pensar ou eu pensava. Agora, e se eu usasse aqui o passado? Então, eu diria assim, ó, I thought like that. Eu, o quê? Pensei assim, tá vendo? Então, quando você coloca aqui, ó, used to think, é o passado, né, o pretérito pra gente imperfeito. Eu pensava, então quer dizer que isso aqui se repetiu por algum tempo. Eu pensava assim durante um período, né? Aqui não, é uma vez única. Eu pensei assim, tá ok? Então, seria o perfeito pra gente, pretérito perfeito. Outro exemplo, se eu dissesse assim, ó, I changed my mind. Aqui não é o passado, o quê? Simples, não é isso? Então eu diria o quê? Eu mudei de opinião, né? Eu mudei de opinião. Agora, se eu dissesse assim, como é que você entenderia? Ah lá. Então ficaria I used to change my mind all the time when I was young. Ou seja, eu costumava mudar de opinião, não é isso? O tempo todo quando eu era jovem, né? Eu costumava. Então esse costumava quer dizer o quê? Eu mudava de opinião. Olha, eu mudava de opinião o tempo todo, né? Eu era jovem, tal, depois não amadureci e não mudava tanto assim, tá ok? Então essa é a diferença. Quando você tiver só o verbo, é o quê? O passado simples, né? Eu mudei de opinião uma vez só. Eu mudava de opinião, eu costumava. Então acontecia o tempo todo. Era uma ação que se repetia o quê? No passado. E é exatamente esse caso que nós temos aí na situação da moça, é ou não é? Ela estava lá, a gente costumava vir aqui, ou seja, ela o que veio repetidamente ali com o namorado dela, então essa ação se prolongou, né? Então a gente costumava vir aqui, a gente vinha aqui, né? Assim que nós falaríamos, vamos fazer então todo esse pensamento da moça, vamos passar para o inglês, vamos o que? Build sentences, né? Vamos construir essas frases, essas orações. Olha, para não ficar muito impessoal, eu resolvi dar um nome para o namorado dela, tá? Osvaldo, tá? Então ela diria lá, o Osvaldo e eu costumávamos vir aqui, né? Então nós vimos que era o quê? Used to come. Então ficaria o que em inglês? Olha lá, Oswald. Eu vou colocar em inglês, tá? Oswald and I used to come here. Tá ok? Agora, você deve estar se perguntando, sim ou não, o Osvaldo e eu, por que eu coloquei aqui I e não coloquei Oswald and me? Olha, a resposta é a seguinte, se eu colocar o me aqui, ó, seria Osvaldo e mim costumávamos. Mim não conjuga verbo, não é? Nós temos um verbo aqui, então eu vou colocar o quê? Esse I, perfeito? Depois, o que ela pensa mais? Nós bebíamos, nós ríamos, não é isso? Como é que é o verbo beber em inglês? Vai ser o verbo drink. E o verbo rir vai ser o verbo laugh. Ok? Então, olha lá, quando a gente fala bebíamos, é esse caso que nós vimos agora, né? Eu costumava pensar assim, ou seja, eu pensava. Então, nós bebíamos. Como é que ficaria em inglês? We used to drink, laugh. Tá ok? E então, fazíamos amor. Não ali, né? Vamos lá, como é que é fazer em inglês, fazer amor? Olha, para o verbo fazer em inglês, nós temos basicamente dois, make e o verbo to do, sim? Só que fazer amor, daí não há regra nesse caso, infelizmente, você precisa o quê? Memorizar. Fazer amor em inglês é make love, tá ok? Então ficaria, e então fazíamos amor. And then we used to make love. Nós fazíamos, costumávamos fazer amor. Legal, hein? Depois, mas tudo está acabado agora. Triste, né? Vamos lá, como é que fica essa expressão acabar, né? Não, acabar em inglês é o verbo finish and alguma coisa assim. Olha, mas acabado, estar, essa expressão estar acabado, nós usamos uma outra expressão em inglês. Você conhece? Olha, quando você joga videogame, aparece lá, fim de jogo. Como é que era? Game over, não é isso? Esse over em inglês, ele significa sobre, tá? Mas também significa o quê? Acabar, né? Então, quando você fala, mas está tudo acabado agora, nós diríamos em inglês o quê? But it's all over now. Né? Seria, mas está esse tudo aqui, né? Que eu vou dizer all. Não vai traduzir está tudo sobre, não, está tudo acabado agora, tá?
E aí ela diz, porque Oswaldo se foi. Como é o verbo ir em inglês? Vai ser o verbo go. Porque ele se foi, but he's gone. Ou seja, literalmente, ele tem ido. Tá? Mas em português, ele se foi, but he's gone. E para onde ele foi, gente? Olha lá. Para um monastério no Nepal. Gente, para um monastério no Nepal ele tinha o que? Essa vocação religiosa, né? Não disse nada, né? Mas é isso. Como é que ficaria isso em inglês? Para um monastério no Nepal. Esse para aqui é o que? Uma direção, né? Então nós iríamos desse para o que? To a monastery in Nepal. Bonito, né? O único problema aí é que o Oswaldo não disse que, na verdade, o monastério no Nepal não era bem um monastério, mas era o nome de o quê? De a nightclub, né? De um clube noturno. Pelo menos, né, essa história aí teve um happy ending, né, um final feliz, pelo menos para um deles, tá? Mas olha, não se preocupa com essa moça não, ela vai conhecer alguém nesse bar aí mesmo, tá? Na verdade eu vou fazer um outro vídeo aí que ela vai conhecer alguém, um diálogo, né? E vamos construir orações, tá? Então, se você gostou desse vídeo, você quer aprender a montar orações e outros aspectos de uma forma divertida, com diálogos, né, com essas cenas em inglês aí, né? Então, assine meu canal, assim você vai ser notificado automaticamente pelo YouTube. E se você gostou, não se esqueça, dê o seu like, drop your like, né? E se você tiver algum comentário, faça aí embaixo também que eu respondo assim que possível, ok? Então, um abraço e até a próxima.